You'll notice it's written in the third person. And down here they note formal. Well, I'll write a formal. Esse é um vídeo educativo de 1950 que ensina como a gente escrever uma carta formal, não é verdade? Será que os autores bíblicos tiveram algum cursinho para redação de epístolas? Conversando se entende. Examinando o índice de nossas Bíblias, perceberemos que 21 dos 27 livros do Novo Testamento são classificados como cartas. Porém, as diversas cartas que temos na Bíblia são muito diferentes entre si. Nós temos, por exemplo, cartas que se assemelham a uma exposição teológica, como a carta de Paulo aos Romanos, e temos aquelas cartas mais pessoais, que parecem bilhetes, como Filemão, 3 João. Os temas tratados nas cartas também são muito diversos, dependendo do que estava acontecendo com os destinatários. Uma primeira divisão das cartas leva em consideração os seus autores. Assim nós temos as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Temos as cartas de Pedro, 1 e 2 carta, e as 3 cartas de João, além de uma carta de Tiago, uma carta de Judas e uma carta anônima, que é a carta aos Hebreus. Quanto às cartas paulinas, nós podemos fazer uma divisão em cartas escatológicas, 1 e 2 Tessalonicenses, as evangélicas, por exemplo, 1 e 2 Coríntios, Romanos, aquelas cartas da prisão e as cartas pastorais. As demais são chamadas cartas gerais ou cartas universais. As cartas do Novo Testamento contêm alguns elementos que devem ser considerados por uma leitura proveitosa. São eles, os elementos autobiográficos. Alguns momentos da vida de Paulo, por exemplo, só chegaram ao nosso conhecimento por causa das suas cartas. Vamos ler o trecho que vai aparecer na tela cheia do vídeo. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isso está em Gálatas 1, 17 a 19. Ora, você não saberia que Paulo havia passado um tempo na Arábia se ele mesmo não tivesse dito em uma de suas cartas. Elementos didáticos. Bom, os evangelhos nos falam sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus ensinou. As cartas aplicam esses ensinamentos a situações específicas, surgidas lá entre os destinatários. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a alguns instantes. E o terceiro elemento é o chamado elemento apologético, ou seja, a defesa da fé cristã contra o erro, contra a heresia. Um outro exemplo que vai aparecer na tela aí pra gente. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Gálatas 1:9. Há muito material nas cartas que tem por objetivo refutar o erro de falsos mestres, relembrar o ensino correto. Na verdade, há cartas inteiras escritas com esse objetivo em mente, como a 2ª carta de Pedro e a carta de Judas. As cartas do Novo Testamento são documentos ocasionais do primeiro século. Isso quer dizer que não são tratados organizados de teologia, mas trazem sempre uma teologia aplicada a situações práticas. E é isso que nós chamamos de teologia de tarefa. Os autores das cartas do Novo Testamento não escreveram esses documentos, em primeiro lugar, com a intenção de expor conceitos teológicos, mas sim para resolver alguma questão, responder alguma dúvida que seus destinatários informaram o que estava acontecendo lá na região de destino da carta.
E nessa tarefa, o que eles fizeram? Ora, eles aplicaram princípios teológicos, evidentemente. Portanto, nós vamos ter que admitir que, em alguns casos, nós vamos ter lacunas, coisas não explicadas exaustivamente, pois algumas vezes não temos como reconstruir com precisão, com exatidão, todo o contexto histórico dos leitores daquelas cartas. A título de recomendação, você pode ler a primeira carta aos Coríntios. Esse é um excelente exemplo de teologia de tarefa. Nessa carta, Paulo ele vai enfrentar diversos problemas lá da igreja de Corinto, como, por exemplo, divisões, pecados graves, dúvidas sobre a ressurreição, a participação na ceia, entre outras coisas que nós vemos lá. Quando aplicam princípios teológicos, os autores normalmente os enunciam na primeira parte das cartas, fazendo a aplicação na segunda parte. Nós temos então o que nós chamamos de indicativos, ou seja, os princípios, e os imperativos, ou seja, as aplicações que são feitas nas cartas. A regra de ouro da boa interpretação é esta: um texto não pode significar o que nunca poderia ter significado para o seu autor ou para os seus leitores. Ou seja, o verdadeiro significado de um texto é o que Deus pretendeu que ele significasse quando ele foi escrito, lá no passado. Uma segunda regra, que pode ser enunciada da seguinte forma: sempre que situações de vida atuais forem semelhantes à do primeiro século, a palavra de Deus para nós é a mesma que sua palavra para eles. Ou seja, nós podemos aplicar exatamente o que está sendo dito nas cartas aos nossos dias, se a situação vivida hoje é semelhante àquela experimentada no primeiro século. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no último momento do nosso vídeo, ao tratarmos do relativismo cultural. Ler uma carta é como ouvir apenas um lado de uma conversa, né? Você já tentou descobrir quem é que estava do outro lado da linha, né? Ou qual era o teor daquela conversa quando uma pessoa estava falando no telefone? Pois é, assim são as cartas no Novo Testamento. Veja só um exemplo. Paulo escreveu aos Coríntios: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Capítulo 7, verso 1. Bom, que assuntos eram esses? Simplesmente nós não sabemos com certeza. É possível, com a ajuda de ferramentas auxiliares, como manuais, dicionários, comentários, conhecer um pouco melhor o ambiente das cartas. No próprio livro de Atos, nós temos todo o pano de fundo das viagens missionárias de Paulo, durante as quais algumas das cartas foram escritas. Então, ao consultarmos a ferramenta, o livro de Atos, nós vamos saber mais sobre uma determinada cidade, sobre uma determinada pessoa, ou a própria época em que eles viviam. E esse é o nosso dever de casa, tentar reconstruir aquela situação para a qual o autor estava falando. O que estava acontecendo, por exemplo, com os leitores da primeira carta de Pedro? Ele os chama de peregrinos dispersos. Como Paulo ficou sabendo da situação de divisão entre os coríntios? Que atitudes o autor e os leitores refletem na carta? Façam essas perguntas e vocês terão uma boa leitura, uma leitura proveitosa. Pense em parágrafos. A sua Bíblia contém aquela divisão com as primeiras linhas que não encostam na margem. Isso é o parágrafo. Essa é a unidade básica de uma carta. E eles nos ajudam a acompanhar todo o argumento desenvolvido pelo autor. Então, ao ler uma carta, procure destacar a ideia central de cada parágrafo que você está lendo. Como é que eu posso saber se determinada situação tratada pelo escritor é apenas relativa à cultura da sua época ou aquilo ensina um princípio eterno? Quer ver? Vamos ver um exemplo da primeira carta de Paulo a Timóteo. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E a pergunta que a gente faz: como é que nós tratamos hoje, por exemplo, as irmãs que ensinam crianças na igreja de gente pequena?
Já sabemos que cartas são documentos ocasionais lá do primeiro século. Portanto, em muitos momentos, nós temos uma linguagem condicionada pela cultura, nós estamos no século I. Então vamos reconhecer um certo grau de relatividade cultural ao lermos as cartas. Agora, como distinguir o que é culturalmente relativo e o que é normativo para os nossos tempos? Algumas dicas. Primeiro, comece pelo Evangelho. Tudo que diz respeito à condição caída do homem, a redenção em Cristo, a aplicação dessa obra pelo Espírito, entre outros aspectos, constituem o âmago da Bíblia Sagrada, o Evangelho, e, portanto, são eternos e normativos. Segundo lugar, tudo que o Novo Testamento ensina como algo eminentemente moral vale para hoje. Se você observar a lista de pecados escrita por Paulo, vai perceber que não há itens culturais ali. Então, homossexualidade, avareza, roubo, adultério são considerados pela Bíblia pecados em qualquer tempo e cultura. Já a compra no mercado de Corinto de alimentos oferecidos a ídolos não é algo inerentemente moral. Porém, lá no primeiro século, poderia se tornar pecado se a prática envolvesse abusos ou falta de amor. Isso está lá em 1 Coríntios 8. Uma última coisa. Sabemos que os escritores aplicam princípios àquelas situações específicas que ensejaram a escrita da carta. Nesse texto que nós acabamos de ver, de 1 Timóteo 2, aquele que fala sobre as mulheres ensinarem, como é que a gente identifica então isso? Provavelmente Paulo estava tratando de um problema local, posto que em outras partes do Novo Testamento nós vemos as mulheres ensinando. O princípio usado por Paulo naquele caso é o da regência masculina no culto público. Para chegar a essa conclusão, a gente tem que avaliar o contexto mais amplo da passagem a Timóteo. Mas é só um exemplo. Espero ter ajudado você, então, a fazer uma boa leitura das cartas do Novo Testamento. Até a próxima.